Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, primeira aula do Casulo, aqui nesse YouTube. Eu estou fazendo a transmissão via Zoom, tá? Então, tem algum delay entre o pessoal. Aqui, ó. Pronto. Fechei meu áudio. Aqui tem algum delay entre a galera que está assistindo aqui no YouTube e quem estiver acompanhando essa aula aqui pelo Zoom, tá bom? Só para avisar vocês. Então, eu vou ficar aqui, né, olhando a minha galerinha aqui do Zoom, que eu tenho as minhas mentorandas, né, que tem acesso livre aqui, área VIP, digamos assim, e vou ficar de olho aqui também no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, coloca ali no chat e eu vou tentar responder, te ajudar já de imediato. Combinado? Vou colocar essa aula aqui para gravar. Maravilhoso. E vamos começar a aula de hoje. Deixa eu ver aqui, só conferir mais uma vez se a galera do YouTube aqui tá tudo certo. Ok. YouTube, tudo certo. Zoom, tudo certo. Vocês desculpem a voz aqui da professora, porque eu tive uma crise de rinite essa semana e a minha voz ainda não voltou ao normal, tá? Eu vou tentar tirar meu óculos aqui também para não ficar dando tanto reflexo aqui na minha lâmpada, ok? Então, bora lá, gente, bora lá. Aula número 1, Casulo. Essa aula aqui vai ficar disponível para você assistir por 24 horas, né, até amanhã às 14 horas. Depois ela vai subir para a aula, para a plataforma Premium, né? Quem tem acesso a Premium, a plataforma Premium, é as minhas mentorandas, né? Ou a Dani entrou aqui, seja bem-vinda, Dani. Deixa eu deixar só eu aqui falando. Cadê? Gente, peraí. Tarde, tudo bem, querida? Então, gente, ó, quem tem acesso a essa plataforma Premium aqui são as minhas mentorandas e a galera que faz aula comigo, né? Que já participou de algum curso, de alguma formação, tá bom? Então, quem tem, né, esse acesso aqui, digamos, né? É essa galerinha. Então, gente, ó, estamos aqui ao vivo. Quero começar a falar com você sobre estruturação de produtos educacionais de qualidade, tá? E essa estruturação, ela passa necessariamente pela definição, né, pela clareza em relação ao nível de entrega que você tem, né, o nível de consciência que o seu aluno tem, que a sua persona tem em relação àquilo que você está entregando e também pelos objetivos educacionais. Por que é que eu trouxe isso aqui no primeiro momento, né, na primeira aula do Casulo, para a gente já conversar sobre isso? Porque é um tema que chamou muita atenção das meninas que participaram da Masterclass, né? Na Masterclass que eu fiz, a Masterclass Passo Certo, em que eu falei um pouquinho sobre estruturação, tipo de produto, tipo de promessa, e essa estruturação didática qualificada chamou muito a atenção. Então, eu falei, vamos aprofundar esse assunto, porque vai dar bom, né? Vamos trazer isso já para a nossa primeira aula aqui do YouTube, aprofundar esse assunto. Combinado, gente? Então, o que acontece aqui agora, né? A gente tem... deixa eu só ver o que eu estou fazendo aqui. Gente, vocês me perdoem, tá? Mas eu estou aqui no processo de... Aqui, deixa eu fechar aqui. No processo de aprender a mexer com muita coisa, tá bom? Então, a gente vai aprendendo aqui junto, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho. Eu vou voltar que a minha apresentação sumiu. Então, vou voltar aqui. Pronto, voltamos. Olha lá, o que a gente tem? Primeiro, a gente precisa estruturar produtos de qualidade, né? A gente sabe que a métrica aqui do digital, ela está subindo, né? A gente sabe que cada vez mais pessoas estão ingressando aqui no digital e oferecendo produtos, né? E infoproduto, se você estiver trabalhando com o processo de ensinar alguém, esse seu infoproduto é um produto educacional, então a gente precisa qualificar esse produto com alicerces pedagógicos, considerando sim os processos de ensino e aprendizagem, para que seu curso gere a transformação que você realmente quer na vida daquela pessoa, tá? Então a gente precisa, se for para entrar no digital e jogar o jogo sério,
estruturar os produtos de forma qualificada, né? Para, sim, gerar transformação com a oferta desses produtos. O que eu vou trazer aqui na aula de hoje é o eixo de estruturação de produtos educacionais, tá? É um tema que a gente trabalha dentro do meu eixo, do meu negócio, da minha escola, em que a gente trabalha a estruturação de produtos educacionais. E hoje a gente vai falar sobre a relação entre os objetivos educacionais, tá? E o nível de consciência do seu aluno. E como que isso vai impactar na estruturação do seu curso. Primeiro, eu preciso relembrar você de uma temática que a gente trabalhou aqui numa das aulas do Casulo, da imersão que a gente fez, né? E que a gente trabalhou as bases para a construção de uma formação de qualidade. Aqui eu preciso relembrar você do triângulo pedagógico, né? O triângulo pedagógico, ele considera você, o conhecimento que você quer transmitir, né? O conhecimento que você quer construir junto com o seu aluno e o seu aluno. Tá? A gente parte dessa base sempre quando a gente for pensar na estruturação de uma formação. Uma ponta do triângulo está você, e aí nessa ponta eu ressalto o seguinte: aqui você não é apenas o professor, você é também o gestor, o coordenador da sua escola, né? Do seu braço educacional, do braço educacional do seu negócio. Porque você também tem que trabalhar com a estruturação do seu curso. Quando você é um professor, você vai até a escola, você é convidado para ministrar aulas, você recebe uma ementa, um conteúdo programático, né, que está todo ali relacionado com a proposta do curso, mas você já tem isso pronto. Então, ali já tem quais são os conhecimentos que você vai abordar, as capacidades que você vai desenvolver, e você se organiza para trabalhar em cima daquilo. Aqui, você também faz a outra parte, que é a parte de estruturar o currículo, estruturar a oferta, né? Então, você tem que ter muita clareza aqui em relação a alguns aspectos, né? A clareza individual de quem você é, quem você quer ser, a sua clareza pública, né? A sua conexão com o mundo, como que você quer ser visto pelas pessoas, a capacidade, clareza da sua capacidade. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento, né? Quais as capacidades que você precisa desenvolver ainda como um empreendedor digital, como alguém que está estruturando um negócio de educação? Qual é a contribuição que você traz para as pessoas que te escolhem, que escolhem estar com você, né? Então, isso a gente precisa ter clareza sim, porque você é a pessoa que está no centro do processo dessa estruturação curricular. E essa estruturação curricular vai trazer muito de você, vai trazer aquilo que você acredita, a forma como você faz as relações entre os diversos conhecimentos, a sua expertise, a sua vivência, os seus valores, tudo isso vai estar muito presente nessa estruturação curricular. Depois a gente tem o conhecimento, né? Que é realmente o que vai ser o objeto dessa formação, o que você vai ensinar, né? Ou quais são as competências que você quer desenvolver a partir dessa oferta, a partir dessa solução educacional. O que você quer que essa pessoa realmente aprenda depois que ela estiver passado esse tempo com você, tiver feito esse curso, tiver feito essa formação, tá? E aí a gente vai ter que pensar, sim, no seu aluno, na sua persona, né? Quem ela é, o que ela já sabe sobre aquilo que você vai ensinar, o que ela quer, né? Qual é o desejo dela, de que tipo de dor ela quer se livrar, né? E você, como especialista, o que você sabe que ela realmente precisa? Essas duas perguntas aqui são chave. O que ela quer e o que ela realmente precisa? Porque, dependendo do nível de consciência dela, ela vai querer uma coisa, né? Mas ela vai precisar de uma outra coisa. E esse precisar, o que ela realmente precisa, é o seu olhar de especialista que traz, ok? Combinado? E aí, então, agora que a gente trabalhou um pouquinho sobre esse triângulo pedagógico, que eu quero que você, a partir de hoje, sempre considere esse triângulo para a estruturação de qualquer tipo de formação, seja presencial, seja online, seja corporativa, seja uma jornada, seja um workshop, seja uma aula, considere sempre você no papel de professor e de estruturador curricular, tá? O conhecimento que você quer desenvolver, que você quer aprofundar, e o seu aluno. Quem é o seu aluno que está ali aprendendo sobre aquilo, ok?
A partir disso, a gente tem um pouco mais de clareza para começar a perceber, a começar a aprofundar os níveis de consciência, né? E aí, para a gente começar a falar sobre níveis de consciência, é preciso, assim, a gente se perguntar um pouquinho. O que o aluno, a minha persona, sabe em relação ao que ela realmente precisa saber para resolver o problema? Eu sei que essa pergunta parece uma pegadinha, mas vamos lá de novo, olha só. O quanto o seu aluno, a sua persona, sabe em relação ao que ela realmente precisa saber? Fala para mim. Fez sentido agora? O quanto o seu aluno sabe em relação ao que ele realmente precisa saber para resolver esse problema. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês de uma forma um pouquinho mais clara e a gente depois, no final dessa aula, nós vamos voltar para essa pergunta, tá? Vamos lá, então. Eu vou trazer aqui, para a gente trabalhar um pouquinho, esse gráfico, né, que ele trabalha sobre os 4 estágios da aprendizagem, e ele é uma teoria que é embasada pelo Martin Broadwell, tá? E aí ele traz aquilo do competente inconsciente, competente consciente, incompetente inconsciente, enfim, a gente vai ver cada um desses elementos. O que eu quero que você observe aqui, tá? Primeiro, observe quanto mais laranja, o que está em laranja, menos nível de consciência. O que está verde, mais nível de consciência e de competência, ok? Então, a gente tem um eixo, que é o eixo da prática, e o eixo da descoberta. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu exerço determinado conhecimento, mais apto eu estou, maior o meu nível de competência em relação àquele conhecimento. Quanto mais eu aprofundo, eu vou descobrindo coisas sobre determinado conhecimento, maior será o meu nível de consciência sobre aquele conhecimento, tá? Por isso que eu pintei aqui das cores laranja e verde, para isso já ir ficando mais claro para vocês. O primeiro nível de consciência que todos nós temos, né, é o inconsciente incompetente. Nesse nível de consciência, nós ainda não sabemos que a gente não sabe. Então, eu não sei ao certo o que eu preciso. Eu não sei que eu não sei determinada coisa. Eu sou incompetente em relação àquilo. Eu não tenho nem uma prática, nem um conhecimento sobre determinado assunto. Então, eu não posso nem ter ideia daquilo que eu não sei, tá? Eu vou trazer alguns exemplos depois que vão ficar um pouquinho mais claros. Então, qual é o ponto cego, digamos assim? Aqui a gente está no ponto cego. O incompetente inconsciente, ele não vê a necessidade de aprender ou nem imagina que ainda não tem determinada competência. Por quê? Ele não sabe que ele não sabe, né? Ele não conhece a competência que ele precisa desenvolver. E, logicamente, ele não vai ter ela, tá? Para avançar, nesse caso, é preciso que essa pessoa tenha uma curiosidade e uma mente aberta. No segundo passo, no segundo nível, a gente tem o incompetente consciente. Ele sabe que ele não sabe, aqui é a fase do desconforto, né? O incompetente consciente, ele reconhece que falta alguma coisa ali na vida dele, né? Ele já começa a sentir uma necessidade para desenvolver, tá? Ele já sabe que talvez ele precise desenvolver determinada consciência, determinada competência, ele já tem até talvez o nome daquilo que ele precisa desenvolver, tá? Mas ele ainda não deu o passo seguinte, tá? Ele ainda não deu o passo seguinte. Ele sabe que ele não sabe, mas ele ainda não deu o passo seguinte. No nível 3, de competente consciente, ele sabe que sabe. Então, aqui ele já desenvolveu um nível, né, de competência, tá? Mas ele não faz isso ainda de forma muito natural, ainda de uma maneira mecânica, de uma maneira assim, que ele precisa ficar pensando sobre. Então, digamos que é uma pessoa que ela já internalizou de que ela precisa tomar 2 litros de água por dia, mas ela não faz isso de forma automática. Ela precisa ficar se policiando ao longo do dia para ela tomar esses 2 litros de água durante o dia, tá? Ele está num processo em que ele precisa automatizar isso. Ele precisa trazer isso para um processo de internalização para que isso se torne assim natural, para que ele não precise ficar pensando antes de fazer,
ok? E quando a gente chega no competente inconsciente, aí a gente tem um nível de confiança. É aquela pessoa que ela já incorporou. Eu já tomo meus 2 litros de água por dia de uma forma, ó, muito tranquila, nem penso sobre isso, quando eu vi, já tomei, tá? Aqui é um risco. Tem um risco de que se a gente sentar em cima da competência e não desenvolver mais ela, a gente corre o risco de voltar para o estágio 1, de não saber que não sabe, né? Então, aqui é o risco da gente ser competente inconsciente, ok? Eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação, antes de dar os exemplos, que eu acho que a Dani levantou aqui a mão para a gente conversar um pouquinho. Você levantou a mão, Dani, para ter uma pergunta em relação Não, Jô, era porque não? tinha travado, não, tinha travado para mim e aí eu vi que destravou, mas não foi tá não. Ótimo, então. Maravilhosa. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, gente, ó, aqui, para trazer o exemplo, para trazer para o real, para o concreto, tá? O que nós temos? No inconsciente incompetente, ele não sabe que ele não sabe, né? Ele não sabe que ele não sabe. O que acontece? Então, ele não sabe que ele precisa... Aqui eu vou trazer o exemplo do autoconhecimento, tá? Então, um exemplo de ferramenta, de utilização do autoconhecimento como ferramenta para desenvolvimento da competência de gestão das emoções. Nesse exemplo aqui. Então, digamos que você é uma terapeuta, você trabalha com o autoconhecimento e você usa o autoconhecimento para que o seu cliente, para que o seu paciente desenvolva a gestão das emoções, tá bom? Como que a gente vai identificar em que nível o seu aluno, a sua persona está aqui dentro desse processo? Se ele estiver dentro do inconsciente competente, não sabe que não sabe, o que vai acontecer? Ele não sabe que ele precisa desenvolver o autoconhecimento para gerir as emoções. Ele não tem essa consciência, né? Ele nem imagina que o autoconhecimento é uma ferramenta que ele pode utilizar, né, para entender melhor as suas emoções e como melhorar essas manifestações das suas emoções e dos seus comportamentos. Então, a pessoa que você fala sobre autoconhecimento, ela fala, autoconhecimento, o que é isso? O que é esse negócio de autoconhecimento aí? Nem imagino o que é, né? Autoconhecimento, não me conhecer, eu sou Joana, tenho tantos anos, moro em tal lugar, nem isso é autoconhecimento. Esse é o nível de consciência de quem está aqui no quadrante 1. Quando a gente avança para o quadrante 2, é uma pessoa que sabe que não sabe, certo? Então, ela já percebe o quê? Que ela não está lidando bem com as emoções, ela não está lidando bem com os sentimentos, ela não está tendo comportamentos muito assertivos, né? Ela já percebeu impactos negativos de não saber fazer a gestão das emoções na sua vida. E ela já ouviu falar, ela já conhece, já entendeu que o autoconhecimento é uma importante ferramenta para gerir as emoções e melhorar esse comportamento. Só que ela ainda não deu o passo para desenvolver o autoconhecimento. E aqui eu trago uma frasezinha embaixo para vocês aqui, que é da ação, ou seja, o que a gente precisa fazer quando a nossa persona está nesse nível de consciência. Quando essa pessoa, esse aluno, está no nível de consciência do quadrante 1, não sabe que não sabe, o nosso papel é trazer essa pessoa para a consciência. Então, é a gente informar, né, educar, no sentido de que, olha, você está sentindo dessa forma, pode ser que estejam acontecendo tais coisas para você, o autoconhecimento pode ser uma ferramenta importante para você nesse processo, tá? Então, trazer para um nível de consciência. Aí ele vai vir para o quadrante 2. No quadrante 2, qual é o nosso papel? Entender quais são as objeções. Por que essa pessoa ainda não ingressou num processo de autoconhecimento, né? O que impede ela de desenvolver essa competência? Qual é a objeção? É por isso que a gente sempre fala que quando vamos estruturar um curso, a gente precisa mapear as crenças, os valores, as emoções, porque isso pode ser uma objeção para a aprendizagem, pode ser uma objeção de compra do seu produto, pode ser uma objeção de internalização da competência que você quer desenvolver. Então, por isso que precisamos, dentro da minha metodologia, a gente faz esse mapeamento, sim, de quais são as crenças, valores, emoções que estão envolvidos nesse processo, para que a gente possa ir entendendo quais são as objeções. Se a pessoa está aqui no nível 2, no quadrante 2, quais são as objeções que ela tem em relação
aquele processo, aquele passo, tá? No quadrante 3, nós temos o competente consciente que sabe que sabe. Ele já iniciou um processo de autoconhecimento e ele consegue gerir melhor já as suas emoções. Porém, ele ainda precisa aprimorar, porque ele ainda faz isso assim de uma forma meio policiada, né? Meio pensada. E aí esse processo de estar se policiando o tempo inteiro, né? Estar se cuidando, se observando o tempo inteiro, pode ser um processo assim que causa um pouquinho de desconforto, que despenda um pouco de energia. Então, o nosso papel aqui é entender como que eu posso ajudar ele nesse processo, né? De desenvolvimento dessa competência da gestão das emoções, de forma que ela saia desse modelo, desse processo de pensar, para que seja uma coisa que ele já, quando ele menos esperar, por exemplo, ele vai estar ali respirando porque ele sentiu que está nervoso. E ele só vai perceber que ele está respirando depois, né? Quando eu estou aqui no competente consciente, por exemplo, eu preciso me lembrar. Eu estou tendo uma crise de ansiedade, o que eu faço? E agora? Meu Deus do céu. Respira. Então, eu lembrei que respirar é uma das ferramentas que eu tenho de autoconhecimento para desenvolvimento da gestão das emoções, e aí eu vou respirar, tá? Então, o ato de respirar aqui, ele é pensado, ok? Quando eu vou para o competente inconsciente, que não sabe que sabe, né? Ele já incorporou, então a pessoa já está aqui, ela já faz as respirações dela assim, ela nem percebeu, de repente, olha, estou fazendo respiração profunda. Olha, estou fazendo uma meditação guiada. Olha, quando ela percebe, ela já está fazendo, tá? É só que essa pessoa, ela tem que acreditar que ela já sabe tudo. Então, quando o seu aluno, sua persona, está aqui nesse nível do quadrante 4, o seu papel é desafiar e aprofundar. É levar ela além, é mostrar que tem mais coisa. Se ela ficar só naquele lugar, ok. Mas se ela ficar só naquele lugar, pode ser que ela regrida. Se ela continuar dando passos em direção à aprendizagem e desenvolvimento, ela com certeza vai evoluir muito e muito mais. Ok? Deixa eu ver aqui como é que a gente está no YouTube. Aqui. Aqui, o pessoal entrou. Dani, funcionando. Keiko tá aqui. Boa tarde, meninas. Joia. Vou verificar o que aconteceu com o link anterior, tá, Dani? Mas seja muito bem-vinda aqui. Se tiver alguma dúvida, coloquem aqui no chat. Tem um pouquinho de delay, tá? Entre o que eu estou trabalhando aqui no Zoom e o que chega para vocês no YouTube, mas a gente já vai resolvendo isso. Combinado? Então, vamos avançar? Essa parte aqui do competente consciente, nível de consciência, ficou claro para vocês? Nós temos basicamente 4 níveis de consciência e eu vou trazer esses níveis depois aqui para a gente aprofundar, porque a gente precisa lembrar. A gente tem, no primeiro degrau da escada, a pessoa não sabe que não sabe, é o ponto cego. No segundo degrau, ela sabe que não sabe alguma coisa e ela já está ali com um certo desconforto. No degrau 3, ela já começou o processo, mas esse processo ainda não é internalizado, né? Ela precisa ainda pensar muito sobre aquilo. E no quarto degrauzinho, ela já sabe, já internalizou, mas ela também tem um desafio ali de se aprimorar no processo, ok? E aí a gente vai para o passo seguinte. Como que a gente desenvolve cada um desses níveis de consciência dos nossos alunos? E aí a segunda pergunta. O quanto o seu aluno está pronto para aprender no momento? A primeira pergunta que eu fiz aqui, o quanto o seu aluno sabe em relação ao que ele realmente precisa saber, né? Então, em qual quadrante, por exemplo, se a gente pegar daquele quadrante do autoconhecimento, qual quadrante ele está? O que ele sabe sobre autoconhecimento? Ele está aqui no ponto cego, ele está aqui no degrau 2, que ele já sabe alguma coisa, mas não deu o passo seguinte. Ele está aqui, já começou a desenvolver um processo, mas ainda não é muito natural para ele. Ou ele já está aqui no quadrante 4, ele já sabe muita coisa e eu preciso estimular ele, desafiar ele. Tá? Então, é aqui que a gente precisa identificar. E aí, a segunda pergunta, perdão, como que a gente vai desenvolver cada um desses níveis de consciência? Para isso, a gente precisa perguntar o quanto o aluno está pronto para aprender no momento. E aqui eu sempre uso uma analogia seguinte. Sabe aquele bolo maravilhoso que você faz, que todo mundo adora? Você gosta muito de uma pessoa, essa pessoa chega na sua casa e você dá o bolo inteiro para ela e faz ela comer o bolo inteiro.
o que vai acontecer? Provavelmente vai dar uma baita dor de barriga, né? E é isso que a gente faz muitas vezes. A gente quer pegar tudo que a gente sabe e entregar de uma vez para o aluno. Vai dar uma baita dor de barriga no aluno, né? A gente tem que ter a noção de que a gente precisa oferecer uma experiência para essa pessoa de que ela vai degustar aquela fatia do bolo e ela vai pedir a segunda fatia do bolo, vai pedir a terceira fatia do bolo quando ela estiver pronta, com vontade e apta àquilo, né? E o que a gente faz muito aqui é, sim, dar dor de barriga nos alunos, né? É um cuidado que a gente precisa ter nesse processo. Então, sempre identificar o quanto o aluno está pronto para aprender no momento, tá bom? Aí, a gente tem que pensar quais são as competências que eu preciso desenvolver nesse momento, com esse aluno, considerando o quadrante onde ele está e o que ele está pronto para receber, tá bom? Para desenvolver essa competência, a competência ela está muito relacionada ao objetivo de aprendizagem. O que é um objetivo de aprendizagem? É aquilo que você quer ensinar naquele momento específico. Quando você está estruturando um curso, você tem 4 módulos nesse curso, digamos assim, dando exemplos. Você tem uma competência geral, uma coisa que você quer que a pessoa desenvolva, e você tem um objetivo de aprendizagem por módulo. Aí, naquele módulo, você agrega alguns conteúdos para desenvolver aquele objetivo de aprendizagem, tá? Então, por exemplo, eu vou ensinar a pessoa a fazer pão, tá? Eu sou uma ótima confeiteira, né? Uma ótima padeira, e eu vou ensinar as pessoas a fazer pão. Qual é a competência geral que eu quero? Quero que a pessoa, ao final desta formação, ela aprenda a fazer o tipo de pão XYZ, tá? E que ela esteja apta a comercializar esse produto. Então, essa, digamos, é a minha competência. Ao final dessa formação, a pessoa estará apta para produzir os pães do tipo YXZ e comercializar esse produto, ok? E aí eu vou lá, vou estruturar o meu curso. No módulo 1, eu considero importante a gente trabalhar, por exemplo, questões de higiene e saúde. Higiene, saúde e segurança no trabalho, né? Então, o objetivo de aprendizagem do meu módulo 1 vai ser desenvolver as capacidades necessárias, né? Desenvolver as habilidades necessárias para que essa pessoa desenvolva e exercite esse papel, né? O seu fazer de confeiteiro, de padeiro, com segurança, né? Priorizando todas as NRs de segurança, porque a gente tem NR de cozinha, né? Então, todas as NRs ali de cozinha, de segurança alimentar, considerando as boas práticas de fabricação. Então, esse é o meu objetivo do módulo 1. No módulo 2, eu vou trabalhar o desenvolvimento do pão X. Nesse módulo, o objetivo deste módulo é que ela aprenda a fazer o pão X. No terceiro módulo, que ela aprenda a fazer o pão Y, né? No outro módulo, o pão Z. E no último módulo, lembra que a competência falou que ela precisa também comercializar isso? Então, lá no último módulo, eu vou trazer também um módulo específico sobre vendas voltadas para a panificação. Então, como fazer vendas de produtos de panificação? Meu objetivo do último módulo é esse, ok? Tem uma competência geral, tenho 5 módulos nesse curso e cada módulo tem um objetivo de aprendizagem específico. Quando eu vou aprofundar o módulo, o módulo 1, que eu vou trabalhar sobre boas práticas de fabricação, por exemplo, aí eu vou ver quais são as capacidades que eu preciso desenvolver ali, tá? Então, aí a gente vai aprofundando e vai pensando aula a aula, qual é o objetivo educacional de cada uma delas. Mas, em grosso modo, a gente pode pensar, a capacidade que está em desenvolvimento, ela está relacionada ao objetivo educacional que eu tenho para aquele momento, na estruturação curricular. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aqui. Por enquanto, está tudo certo. Tem delay aqui no chat do YouTube, mas eu já volto aqui para dar uma olhadinha. O pessoal do Zoom aqui também está tranquilo, né? Então, assim, para eu desenvolver, né, um objetivo educacional, eu preciso alicerçar o desenvolvimento desse saber fazer no desenvolvimento de uma capacidade, tá?
Fiquem tranquilos que vocês vão entender isso aqui até o final dessa aula. Uma capacidade é aquilo que a pessoa vai adquirir para desempenhar um determinado papel, uma determinada função. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, a gente tem a competência geral de fazer o pão XYZ, né? Com boas práticas de fabricação e sabendo oferecer o seu produto ao final do curso. Essa é a competência geral. Aí eu vou desenvolver capacidades que vão dar sustentação a essa competência. Capacidades relacionadas à venda, a boas práticas de fabricação, né? A execução das receitas que eu vou passar ali, atenção aos que é de especialidade, né? Do que é específico em cada uma das receitas que eu vou passar, por exemplo. Isso são capacidades que eu vou desenvolvendo para sustentar essa competência, ok? E essas capacidades, elas podem ter, você pode selecionar a capacidade de domínio cognitivo, psicomotor ou afetivo, tá bom? Como que a gente vai fazer para desenvolver essas capacidades? Por isso, gente, que a gente fala assim, ó, vocês vão perceber que o conteúdo é a última coisa que a gente traz para dentro do curso, quando a gente está estruturando o curso. A primeira coisa que a gente pensa é qual é a competência que eu quero desenvolver, o que eu quero que essa pessoa aprenda. Para essa pessoa aprender isso, que é amplo, o que eu preciso trazer para ela aqui, né? Para ir dando suporte ao desenvolvimento desse saber que é amplo, tá? Como que a gente faz para desenvolver isso na pessoa, esse saber fazer? Como que a gente faz para desenvolver essa capacidade, né? Com clareza do que eu quero que ela aprenda, que é o objetivo educacional, com clareza do nível de aprofundamento do conhecimento que eu vou entregar, que está relacionado àquele quadrante que eu trouxe para vocês ali no início, ok? Para isso, a gente tem uma ferramenta muito importante, que é a taxonomia de Bloom, que nos ajuda a ter essa visão geral. A taxonomia de Bloom é lá dos anos 50, 60, ela já passou por uma revisão, e hoje, se você for procurar, né, o mais recente que a gente tem é a taxonomia dos objetivos educacionais. Essa taxonomia, essa sistematização, ela te ajuda a definir os objetivos educacionais do seu curso, tá? Então, por exemplo, né? Aqui a gente tem a taxonomia de Bloom, ela é uma pirâmide, e quanto mais você sobe, mais você aprofunda o nível de conhecimento, tá? Então, quando eu estou aqui na base da pirâmide, aqui em nível cognitivo, né, em nível de aprendizagem ou em nível de conteúdo, eu estou trabalhando na base da pirâmide o relembrar. Subindo, eu trabalho o entender. Subindo um pouquinho, eu vou trabalhar aplicar, aí analisar, avaliar e criar, tá? Então, quanto mais eu subo, mais eu estou aprofundando o conhecimento com aquele aluno, mais eu estou entregando. Então, se o meu aluno está no nível 1 lá do quadrante, está lá no ponto cego, e eu quero entregar uma formação que eu vou ensinar ele a criar alguma coisa, possivelmente eu estou entregando um pedaço de bolo muito maior do que ele pode consumir no momento, tá? É isso que eu quero que vocês tenham clareza. E aí, eu trouxe aqui bem desenhadinho para vocês como que esses 4 quadrantes do nível de consciência, eles estão relacionados à taxonomia de Bloom, os objetivos educacionais, tá bom? Então, olha só. Lembra que a gente falou que as capacidades a gente pode desenvolver em nível cognitivo, afetivo e psicomotor, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui dentro desses 3 contextos para vocês. Quando eu vou trabalhar em nível cognitivo, em nível de conhecimento, por exemplo, e a pessoa está lá no nível 1 do quadrante, não sabe que não sabe, o nível de aprofundamento que eu vou trazer na minha formação, no meu curso, é relembrar e chegando a entender alguma coisa. Retomar algumas coisinhas, entender algumas coisas em nível elementar. Eu não vou chegar para ela e entregar, por exemplo, lá no nosso exemplo, o autoconhecimento aprofundado. Pronto, né? Destrinchado, tudo que eu tenho sobre autoconhecimento, entregar nesse pacote. Não vou fazer isso. Eu vou trabalhar alguns elementos essenciais em relação ao autoconhecimento, tá? Quando ela está no nível de incompetente consciente, que ela não sabe, que ela sabe que ela não sabe alguma coisa, aí ela já está pronta para entender e aplicar. Quando ela sabe que sabe, ela já está no nível ali de aplicação, de análise e um pouquinho de avaliação,
né? Só que ela não internalizou aquilo ainda na vida dela. E quando ela sabe que sabe, ela já está trabalhando com a criação e avaliação. Vocês querem ver como é que isso fica aqui na prática? Olha só. Quando, por exemplo, a pessoa está aqui, ó, nível 1, tá? Nível 1, lá no quadrante, ponto cego, ela não sabe que não sabe. Eu vou trabalhar o primeiro nível com ela aqui, tá? Que ele tá relembrar e aqui tá lembrar, tá tudo bem. Qual é o objetivo de trabalhar nesse nível de entrega, nesse nível de objetivo educacional? Que ela reconheça e reproduza algumas ideias e conhecimentos, que ela comece a distinguir e selecionar algumas informações. Ah, autoconhecimento é isso. Posso usar o autoconhecimento para determinada coisa. É isso que ela começa a fazer nessa base da pirâmide, tá? Buscar uma informação que talvez ela já tenha tido lá em algum momento, mas que está esquecido. Então, isso que a gente trabalha em nível do lembrar. Qual que pode ser um objetivo educacional aqui para você, né? Reconhecer, apontar, listar. Então, por exemplo, se ela conseguir reconhecer como o autoconhecimento pode ser uma ferramenta para a gestão das emoções. Esse pode ser um objetivo educacional, quando você está trabalhando aqui esse nível de consciência do seu aluno, tá? Quando a gente vai para o nível 2, né, aí a gente pega um pouquinho daquele que não sabe que sabe, aquele que já sabe, mas ainda não deu o passo seguinte, o que nós estamos trabalhando aqui? O estabelecimento de uma conexão entre o que ela sabia e ela lembrou, um conhecimento novo, né, um conhecimento assim recente, tá? E um outro previamente adquirido. Então, uma coisa que ela já sabia, algum conceito que ela tinha, e um outro que ela começou a aprender agora. Porque ela começa a fazer essas relações, tá? Qual que pode ser um objetivo educacional aqui para você, né? Deixa eu ver, a gente tem alguns verbos aqui que a gente pode usar. Interpretar, descrever, discutir, esclarecer, classificar, identificar. Identificar em que momentos o autoconhecimento pode ser uma ferramenta para a gestão das emoções, né? Perceba, no primeiro nível, eu levei ela a reconhecer o autoconhecimento como uma ferramenta para a gestão das emoções. Num segundo nível, eu vou ajudar ela a identificar que o autoconhecimento pode ser uma boa ferramenta para a gestão das emoções, por exemplo, quando eu estiver ansiosa. Então, eu vou aprofundando o nível de conhecimento. No quadrante 2 e 3, eu estou em nível de aplicação. Aqui a pessoa ela começa a executar, né? Ela começa a ter um comportamento novo, ela começa a exercer o conhecimento que você está entregando para ela, tá bom? Então, ela pode, em situações novas, ela pode aplicar esse conhecimento. Então, lembra que aqui no 3, eu dei aquele exemplo da pessoa que ela tá nervosa, está ansiosa, daí ela pensa, ai meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ah, a professora falou que eu posso respirar. Respira. Então, aqui ela vai lembrar e ela vai aplicar, tá? Então, aqui, expressar, identificar, localizar, traduzir, resumir, diferenciar, aplicar, tá? Aqui o seu objetivo é aplicar ferramentas de autoconhecimento para a gestão das emoções, ok? E por aí a gente vai, tá? Então, aqui eu tenho do domínio cognitivo, tem do domínio afetivo e do domínio psicomotor. Eu vou disponibilizar esse material para vocês que estão lá no grupo da comunidade do Casulo, tá? E o que eu quero que vocês percebam? Aqui, basicamente, quando você vai estruturar uma formação, pode ser que você trabalhe só em domínio cognitivo e aí você vai olhar só para essa parte aqui. Eu vou trabalhar uma jornada e o meu aluno está num nível que não sabe ainda, então eu vou aprofundar, relembrar e entender. Então, eu vou vir até aqui, ó, lembrar e entender, vou definir os meus objetivos educacionais baseado aqui nessa entrega, nesse nível. Eu não preciso, posso, mas preciso levar ele em nível de aplicação? Posso, se durante a jornada eu der elementos para que ele relembre, entende e esteja apto a fazer essa aplicação, tá? Aqui também não é uma coisa engessada, vai depender bastante da estrutura que você está oferecendo para o seu aluno. Aqui é um ponto de partida. Se você tiver dúvida em relação ao nível da sua entrega, aqui tem mais ou menos alguns recortes para você observar, tá? Então, se eu vou fazer um super curso onde ele vai
usar tudo que eu vou ensinar para ele para criar uma coisa nova, né? Para planejar, para produzir, para desenvolver, para elaborar, enfim. Aí eu estou trabalhando no nível de criação. Ó. Daí eu cheguei aqui e a pessoa já precisa ter um mínimo, né? Para que ela consiga fazer essa criação, esse planejamento. Tá bom? Deixa eu ver como que vocês estão aqui no YouTube, se tem alguma dúvida. Meninas do YouTube, tá tudo certo por aí, né? Tudo certo? Ok. Pessoal do Zoom aqui também tudo certo? Então, vamos lá. Agora, gente, a gente tem o domínio cognitivo, que ele é o mais tradicional, que é quando se criou essa taxonomia, essa sistematização dos conhecimentos nesse nível, a gente trabalhava só em domínio cognitivo, tá? Então, com essa revisão dos objetivos educacionais, que se trouxe aí o domínio afetivo e o psicomotor. Agora, percebam, quando eu falo que a gente precisa desenvolver a competência, né? Pensar na competência que a gente vai desenvolver no aluno, essa competência, esse saber fazer, está relacionado a um conhecimento, a uma habilidade, a uma atitude, um querer fazer, aos valores e às emoções, né? Então, conhecimento é o domínio cognitivo, tá? A habilidade está bem relacionada ao domínio psicomotor, ok? Atitude também domínio afetivo, tá? Valores e emoções também muito no domínio afetivo. Então, quanto mais capacidades você colocar relacionadas a esses três elementos, né, esses três níveis, melhor. Você pode pegar alguns objetivos educacionais relacionados ao cognitivo, um do afetivo, um do psicomotor? Pode. Posso pegar só do domínio cognitivo? Pode. Posso pegar só do domínio psicomotor? Pode, né? Por exemplo, quem vai trabalhar uma formação de yoga vai focar muito mais no domínio psicomotor do que no domínio cognitivo. Vocês vão ver isso nesse material que está aqui prontinho para entregar para vocês, tá? Quando eu vou trabalhar coisas muito subjetivas, de resgate de valores, resgate de essência, resgate de poder, né, empoderamento, essas questões, com certeza eu vou focar muito mais no domínio afetivo do que no domínio cognitivo. Então, isso aqui está aqui para vocês como um repertório, tá? Você vai selecionar aquilo que faz sentido para você naquele momento, ok? O ideal é que a gente sempre tenha capacidades dos três domínios, mas pode ser que para a formação, para o nível de entrega que você for fazer agora, não faça sentido, por exemplo, colocar uma capacidade de domínio psicomotor, faça sentido apenas de domínio cognitivo. E tá tudo bem, ok? Vamos falar um pouquinho do domínio psicomotor? O psicomotor está muito relacionado às habilidades corporais, tá? Então, aquilo, estou apta a pegar, estou apta a fazer. Lá no meu curso de padeiro, que eu dei o exemplo, eu preciso trabalhar algumas capacidades de domínio psicomotor, né? Porque tem envolvido um trabalho motor ali. Quando eu vou trabalhar alguma coisa relacionada, por exemplo, à meditação, eu também preciso observar algumas coisas de domínio psicomotor, porque às vezes eu vou dar uma orientação para o aluno de que ele precisa sentar de determinada forma para fazer aquela prática, né? E só tem aquele jeito de fazer, outro jeito não vai funcionar. Mas se a pessoa tem uma restrição de movimentação, né? Se ela não tem uma mobilidade específica, aí como é que ela faz? Então eu preciso ter clareza em relação a isso também. Tá? E aqui, de novo, trouxe para vocês, de acordo com o nível de domínio, né, de aprofundamento do domínio psicomotor, os níveis de consciência. Se a sua persona está lá no quadrante 1, eu vou trabalhar aqui percepção e resposta conduzida. Se ela está no nível 2, resposta conduzida e automatismo. Se ela está no nível 3, automatismo, resposta complexa, adaptação. Se ela está no nível 4, adaptação e organização. Tá? E o que é cada um desses níveis? Está aqui, igualzinho lá do outro, ok? Em nível de percepção, o que a gente trabalha? Posicionamento corporal, percepção do próprio corpo, predisposição para ação, se a pessoa está atenta, se ela presta atenção, se ela reconhece os movimentos essenciais, né? Então, por isso que eu falei assim, uma prática de yoga, por exemplo, faz muito sentido a gente trabalhar essa
esse objetivo educacional, essa capacidade relacionada ao domínio psicomotor, né? Porque são posturas corporais que eu preciso fazer, tá? E aí tá ali, ó, alguns objetivos que eu posso estabelecer com base nisso. Perceber, diferenciar, captar, descobrir, distinguir, localizar, observar, receber, né? Então, ela pode, por exemplo, vamos trabalhar uma postura corporal específica, perceber como a postura da lótus afeta tal coisa. Tá, gente? Estou chutando aqui, não é minha expertise. Diferenciar como a postura, como a saudação do sol, como a realização da saudação do sol, por exemplo, interfere no seu bem-estar corpo, enfim, tá? Fazer essas relações aqui. Então, esses verbos que estão aqui nessa coluna, eles vêm para te ajudar nesse processo da estruturação, de você definir o seu objetivo educacional, de definir o seu nível de entrega. A resposta conduzida é quando ela já consegue aqui, ó, executar algumas coisas a partir da orientação direta, né? Então, ele consegue responder, né? Mas sempre orientado por outra pessoa. Ainda não é um processo que está internalizado. Então, a pessoa consegue fazer aquela postura de yoga, por exemplo, desde que o seu instrutor esteja ali falando para ela, estica o seu braço. Se ele falar assim, vamos fazer a saudação ao sol. Aqui, no nível de resposta conduzida, eu ainda não internalizei o que é saudação ao sol. Eu preciso que ele faça, que ele me diga o que é para eu fazer, tá? Se eu tiver aqui, no nível da resposta complexa, por exemplo, né, que é o quarto nível dessa pirâmide, eu já vou saber fazer a saudação ao sol. Ele só vai precisar falar, vamos fazer saudação ao sol. Eu vou saber fazer porque eu já vou ter internalizado, ok? E aí a gente tem o domínio afetivo. Nessa pirâmide do domínio afetivo, nós temos a recepção, resposta, valorização, organização e, em nível máximo, a internalização de valores. Então, aqui, quando eu vou trabalhar com valores, com emoções, com empoderamento feminino, com outras coisas, eu preciso considerar muito essas capacidades aqui, né, esses objetivos educacionais relacionados ao domínio afetivo, tá bom? Então, trazendo aqui para o nosso quadro, né? No primeiro nível de recepção, é aquele do acolhimento, né? Do entendimento, a percepção de que existe um valor em relação àquilo que está sendo apresentado, né? Você chama a atenção da pessoa e ela presta atenção em você de forma seletiva, né? Intencional. Ela está passiva em relação àquele processo, mas ela está te ouvindo. Então, eu vou trabalhar sobre o sagrado feminino, né? Então, assim, chamou a atenção da pessoa. A pessoa estava naquele ponto cego, né? Não sabe, como assim? O que é isso, sagrado feminino, né? Então, o que a gente tem aqui? Ouvir, atender, preferir, aceitar, receber, perceber. Então, o que eu posso trabalhar como objetivo educacional aqui, ó? Perceber, né? As influências do patriarcado sobre a forma como as mulheres se expressam ao longo da história, tá? Eu também não tenho expertise sobre esse assunto, estou trazendo alguns exemplos, assim, de coisas que a gente escuta, né? Daquilo que a gente ouve, tá bom? Então, trazendo para o nível, por exemplo, do autoconhecimento, né? O que a gente tem aqui lá da gestão das emoções, tá? Então, aqui a gente também entra num nível de perceber, lá a gente também tinha um nível de percepção, né? Ouvir, atender, preferir, aceitar. Então, tudo isso entra nesse nível aqui da base da recepção. A pessoa teve um primeiro contato com aquele valor diferente, com aquele saber diferente, tá? Quando a gente sobe aqui para o nível 2, que é o nível de resposta, então aqui a gente já... alguma resposta da pessoa em relação àquilo que está sendo apresentado. Então, a pessoa já pergunta, peraí, sagrado feminino, como é que é esse negócio aí? Explica melhor, né? Me surtiu curiosidade, mas eu já tenho essa relação, eu já estabeleço essa relação com esse conhecimento, com esse valor, com essa proposta emocional, com essa proposta de conduta, com esse empoderamento, né? Com isso que você está me apresentando. Então, aqui eu estou no nível de resposta, tá? Eu já respondo a um estímulo seu em relação a esse conhecimento, tá? E aí a gente vai também até a internalização de valores. Quando a gente chega nesse nível de internalização de valor,
aí a pessoa já consegue ser identificada, inclusive, pelas outras pessoas como um representante desse valor, um representante do empoderamento feminino, do feminismo, enfim, né? O comportamento é dirigido por valores manifestados por comportamentos que eles são consistentes, a pessoa trouxe isso para a prática dela, ela tem aquilo internalizado, muito caracterizado, você olha para a pessoa e, poxa, essa pessoa está representando realmente esse valor, né? Então, aqui é o nível máximo que a gente consegue levar uma pessoa. Então, se é uma pessoa que não tem noção nenhuma sobre empoderamento feminino, por exemplo, sagrado feminino, está no ponto cego, eu não vou numa primeira formação, numa primeira conversa, numa primeira entrega, levar ela para esse nível de internalização de valores. Ela não vai sair dali totalmente a par de tudo e trazendo isso para o dia a dia dela de forma que ela seja totalmente reconhecida como representante desse valor, né? A gente sabe que precisa de um nível de aprofundamento. Então, a gente pode levar um nível de recepção, resposta, de até valorização, mas internalização de valores aí vai ser um segundo passo que a pessoa vai dar com você, ok? Deixa eu ver aqui como estamos no YouTube. Tudo certo, minhas lindas? E aqui no nosso Zoom, né? Tá complexo, gente, vocês estão conseguindo, eu estou conseguindo traduzir para vocês o pedagogês aqui dos objetivos educacionais, a taxonomia de Bloom, vocês estão conseguindo perceber como vocês podem trazer isso para dentro das formações de vocês, como que isso pode qualificar a estruturação do seu curso, da sua formação, da sua aula, do seu workshop, enfim. Contem aqui para mim no chat, por favor, quem está assistindo no YouTube, quem está aqui no Zoom também, conta aqui para mim no chat, se está ficando claro para vocês, tá? Esse é um tema denso, né? Muitos professores que atuam na rede formal de educação ainda hoje não conseguem internalizar tudo isso, tá? Agora com a mudança de BNCC, de currículo, né? De ensino médio, de ensino fundamental, enfim, isso está vindo muito à tona, né? Mas é um conhecimento que boa parte dos professores mais antigos ainda não tem, os professores novos já estão vindo com isso mais presente no currículo, né? Mas é importantíssimo para a gente embasar uma formação em que a gente priorize uma aprendizagem efetiva, significativa e que gere realmente transformação. Porque o que a gente quer não é entregar um conteúdo. O conteúdo todo mundo tem em qualquer lugar. A gente quer gerar transformação. E aqui você não está somente como um professor, você também é a pessoa que faz a estruturação do currículo. E essa estruturação curricular passa por isso aqui. Tá? Uma estruturação de currículo, ela passa por esses elementos que eu estou trazendo para vocês aqui. Competências a serem desenvolvidas, capacidades que alicerçam essas competências, né? Objetivos educacionais bem definidos, porque isso vai embasar a sua prática como professor, para realmente você poder gerar transformação na vida daquela pessoa do jeito que você quer. Você está aqui para isso, né? Para gerar transformação, não é para entregar conteúdo. É transformação, expansão de consciência, desenvolvimento das pessoas. Então, meu convite é que a gente se aprofunde nesses temas, tá bom? E aí, vamos indo para a síntese, né? Deixa eu ver aqui. Temos perguntas? Não temos perguntas. Vamos para a síntese. Então, qual é a relação entre objetivos educacionais, nível de consciência do aluno, né? E como que isso impacta na estruturação do curso? Primeiro, define nível de consciência. Nível de consciência é a gente identificar o quanto o aluno já sabe em relação àquilo que ele realmente precisa saber para resolver o problema dele. Ele tem um problema muito grande na gestão das emoções, né? Pegando o nosso exemplo, uma pessoa que ela tem muita dificuldade, ela é muito ansiosa, ela não sabe controlar suas emoções, isso atrapalha os relacionamentos dela, isso atrapalha o desenvolvimento dela, ela não dorme direito, ela não come direito, enfim, ela está engordando uma pessoa que está engordando muito, por exemplo, que está comendo demais, que está com aquela fome emocional, tá? Essa pessoa, o quanto ela já sabe que o processo de autoconhecimento, de identificação de algumas coisas, pode ajudar ela nesse processo da gestão das emoções, de forma que ela
vai diminuindo, até elimina essa questão, né, da fome emocional, da ansiedade, que ela consiga dormir melhor, que ela consiga ter mais qualidade de vida nos relacionamentos, que ela interaja melhor com as pessoas, o quanto ela já sabe, tá? Isso é nível de consciência. Objetivos educacionais, quais são as capacidades que embasam o desenvolvimento da competência geral, daquilo que eu quero desenvolver, daquilo que eu quero que ela aprenda, considerando o quanto ela está pronta para receber, considerando o tamanho da fatia de bolo que ela está pronta para comer, né? Então, assim, qual o tamanho da fome dela no momento, tá? Nível de consciência, qual o tamanho da fatia do bolo que eu vou entregar para ela. Ok? Então, essa é a relação. Nível de consciência, o quanto o meu aluno já sabe sobre aquilo que ele precisa saber para resolver o problema que ele tem. Objetivos educacionais, aquilo que vai embasar o desenvolvimento do conhecimento, da competência, do saber que eu vou desenvolver, tá? Considerando o quanto ele está pronto para aprender. Tá? O objetivo educacional é como se fosse a régua, né? O teto. Não, ó, você vai para essa fome, para esse nível de consciência, você vai entregar até aqui, tá? Então, o objetivo educacional, ele ajuda a gente a fazer os recortes em relação ao nível de entrega que eu vou fazer, para que eu não entregue mais do que ele precisa, né? Para que eu não entregue menos do que ele precisa, para que eu entregue na medida daquilo que ele está precisando, tá? Essa é a relação entre objetivos educacionais e nível de consciência. E aqui vou deixar para vocês os passos para a estruturação do seu curso, né? O que você precisa considerar quando você for pensar nesse processo da estruturação de curso? Primeiro, triângulo pedagógico, tá? Do JC. Você, aluno, conhecimento. Aquele triângulo tem que estar sempre presente nos nossos processos quando a gente for pensar na estruturação de um curso. E aí, o que a gente precisa entender? Qual é o problema que você vai resolver? Tá? Que problema essa pessoa tem que eu quero resolver? Essa pessoa tem fome emocional por conta da ansiedade. É um problema que eu quero resolver. Hipoteticamente falando, tá? Eu quero resolver esse problema da fome emocional que está fazendo a pessoa engordar, gente. É isso que eu quero resolver. Beleza? Conheça seu aluno. Nível de consciência que ele está no momento. Esse aluno sabe que ele tem fome emocional, por isso que ele está engordando? Não, nem imagina. Tá indo no médico buscar remédio para emagrecer, mas não entendeu que ele tá com fome emocional. Ou ele já sabe, não, caramba, ó, tô comendo já de nervoso, de ansiedade, preciso trabalhar isso em mim. Quadrante 2, tá? Aí depois quadrante 3, quadrante 4, que nível de consciência ele tá. Aí a gente vai definir a competência. Se ele tá aqui no quadrante 1, nem sabe o que é fome emocional, o que eu vou entregar para ele? Né? Se ele está aqui, já entendeu que o que ele tem está engordando por causa de uma fome emocional, o que eu quero que ele aprenda? O que ele precisa aprender aqui? De acordo? Aqui, no primeiro quadrante, vai ser uma coisa que eu vou ensinar. No quadrante 2 vai ser outra coisa que eu vou ensinar. Então, definir qual é a competência. Tá? Selecionar as capacidades de acordo com o nível de consciência. Então, o que faz sentido eu ensinar para ele se ele está lá no quadrante 1? Se ele está lá no quadrante 1, a fome emocional, eu preciso trazer para ele capacidades, por exemplo, afetivas, que eu estou trabalhando emoções, né? Então, se eu vou trabalhar capacidades afetivas, por exemplo, eu vou trabalhar aqui em nível de recepção, vou trabalhar em nível de resposta, que é o nível 2, né? Vou trazer também alguns conhecimentos que ele precisa saber sobre a fome emocional. Então, vamos lá no domínio cognitivo, vou trabalhar em nível de lembrar e de entender. Mas e do domínio psicomotor? Posso trazer alguma coisa? Vamos olhar aqui. Pode. Ele pode entender melhor o seu corpo, né? Observar o seu corpo, como o seu corpo reage em relação a algumas coisas. Então, eu posso trabalhar em nível de percepção aqui. Só aqui, por exemplo, eu já posso ter 5 capacidades, né? 5 objetivos educacionais definidos para essa formação, ok? E aí, considerando essas capacidades, eu quero desenvolver a capacidade de percepção do próprio corpo, lá no domínio psicomotor. Aí eu vou pensar no conhecimento que eu preciso trazer. Tá, para desenvolver essa capacidade aqui, o que eu preciso trazer? Conhecimento sobre os 5 sentidos, por exemplo, conhecimento do aparelho digestório,
Que aí eu vou pensar no conteúdo que eu vou trazer para desenvolver essa capacidade aqui que eu quero desenvolver no aluno, tá? E aí a gente vai pensar qual é o melhor formato para entregar isso, né? É uma jornada? É um workshop? É um curso com módulos? Isso vai funcionar se eu entregar, por exemplo, deixar uma estruturação para a plataforma no Perpétuo, onde a pessoa vai ter acesso a cursos gravados. É importante ter um momento comigo, então a gente vai ter algumas aulas ao vivo. Aí a gente começa a pensar no melhor formato de entrega desse produto, né? Dessa solução que você quer entregar para a pessoa que tem fome emocional, tá? E aí definir a sequência do curso em si. Aí a gente vai pensar o que faz sentido entregar primeiro, o que faz sentido abordar primeiro, qual é o primeiro passo que eu vou dar para essa pessoa, qual é o passo seguinte, qual capacidade eu preciso desenvolver primeiro, né? Aí a gente vai construindo a trilha, ok? Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei essa aula, deixa eu parar de compartilhar aqui, né? Tenho eu aqui e a Dani, estamos aqui, tá? E quero falar para vocês o seguinte, que na semana que vem nós teremos aula novamente, tá? Teremos aula aqui. E eu vou colocar lá no Insta, no grupo também, para vocês votarem que temas vocês querem que eu traga aqui de forma mais aprofundada, tá? E se ficou alguma dúvida aqui em relação a essa aula, coloca aqui no chat pra gente, tá? Coloca aqui, curte esse vídeo. Olha, eu já tô toda blogueirinha aqui, gente. Curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Você tem até amanhã, às 2 horas, para assisti-lo, né? Mas deixem as dúvidas de vocês aqui, brincadeiras à parte, deixem as dúvidas de vocês, né? É importante, para que eu possa também ir percebendo se a minha comunicação aqui está clara, se às vezes eu preciso trazer algum outro elemento, tá bom? Então, vou deixar também um post lá no Insta para que vocês entrem lá, me digam qual foi o insight da aula de hoje, qual é a dúvida, para que a gente vá se comunicando, tá? A ideia do casulo, gente, é que a gente vá se nutrindo, se estruturando, sabe? Que a gente passe por todas essas fases de desenvolvimento e a gente saia pronta para voar, né? A gente saia pronta aí para impactar o mundo com aquilo que a gente sabe, com o conhecimento que a gente tem, mas de uma forma estruturada, de uma forma segura, né? De uma forma cada vez mais bonita, digamos assim, né? Mais transformadora. Então, a minha proposta trazer aqui realmente é uma qualificação dos processos educacionais, qualificação das suas ofertas, qualificação dos seus produtos, para que você impacte cada vez mais as pessoas de uma forma positiva e para que você impacte cada vez mais também o seu mundo, o seu universo, né? Que você conquiste muito mais, que você se sinta cada vez mais segura, mais pronta, mais preparada para entregar para o mundo aquilo que você tem aí no seu coração, aquilo que você sentiu vontade, né, de começar a entregar para o mundo. Combinado, minhas lindas? Ai, que bom, tô vendo os comentários de vocês aqui no chat. Maravilhoso, viu, gente? Então, vamos combinar assim? Vou deixar um post lá no feed e vocês me digam o que vocês acharam da aula de hoje, tá? Se vocês quiserem recomendar esse vídeo para algum colega seu aí, recomenda, que daí amanhã às 2 horas eu vou tirar aqui do YouTube e vou subir lá para a plataforma Prêmio. Combinado? Minhas lindas, gratidão. Deixa eu parar de gravar aqui. Parei de gravar. Dani levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Levantou sua pergunta. Não, levei. Jô, deixa eu te perguntar. Então, a gente pode compartilhar o link do YouTube com outra pessoa? Porque eu conversei hoje de manhã, ainda passei o teu Insta para uma pessoa lá de Portugal. Ai, porque é bem legal o trabalho que ela faz com barra de access e essas terapias todas, e ela também está querendo estruturar para criar fazer desse formato, né? Como faz sentido olhar essas competências, assim? E às vezes a gente acha que eu vou trabalhar só uma estrutura, só no emocional, e a gente acha que é pouca coisa, mas na verdade não é. Não é, né? não é. Não a gente é, pode trabalhar ter uma formação embasada, a gente pode ter uma formação embasada só no domínio afetivo. Sim. E a gente já vai estar trabalhando muita coisa.
Exatamente, às vezes a gente acha que é pouco, né? Ah, eu vou trabalhar só essas duas, eu vou desenvolver essas duas competências nessa jornada. Ah, é pouco, mas não é. Para Não, quem não, está não. chegando, É é muita muito. coisa. Então, nossa, foi super, trouxe muita clareza, estou estruturando lá o desafio, está ficando legal, e aí a gente vai conversando. Ah, Obrigada. maravilhoso. Não, podem compartilhar o link sim. E se tiverem qualquer dificuldade, também me procurem, vamos conversando, tá bom? Beijo, minha linda. Beijo. Beijo, minhas lindas. Vamos fortalecer essas asas aí para sair voando, borboletas maravilhosas. Tchau,